para que nós fomos chamados. Escute, por gentileza. Deus, escute, olhe para mim. Deus não lhe chamou para você deixar de ser católico e tornar-se um evangélico. Hoje o povo está com essa mentalidade, não é? Não sou mais católico, agora eu sou evangélico. Entenda uma coisa, gente. Católico, evangélico, espírita, muçulmano, é a mesma coisa. É só um grupo religioso. Não muda nada. Diferente é os cristãos. Entenda uma coisa, vou repetir. Católico, evangélico, muçulmano, espírita, shintoísta, budista e todas as demais colocações religiosas é a mesma o quê? É a mesma coisa. São grupos religiosos com diferentes crenças, doutrinas e diferente forma de enxergar o espiritual. Compreende? Quem compreende, por favor, levanta assim a mão. Mas é a mesma coisa. Quem são os diferentes? Os cristãos. Quem se destaca em meio à multidão? Os cristãos. Quem, olhe para mim, quem chama a atenção de Deus? É os cristãos. Os cristãos são diferentes de todos os demais. E são mesmo os verdadeiros cristãos. Não os cristãos falsos, ou os não cristãos dentro de igrejas evangélicas, ou de igrejas cristãs. Não, os cristãos, esses são diferentes. Por causa de quê? Porque eles são diferentes. Porque eles entendem, ou entenderam o motivo, a razão do chamado deles. Eles entenderam o que Cristo requer deles, pede deles, e eles dão, oferecem, praticam e cumprem o seu chamado. Amém? Porque os cristãos são diferentes. Versículo 7, versículo 1 diz assim: a todos os amados de Deus que estais em Roma, chamados para serdes santos. Paulo diz: graça a vós outros e paz, da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Diga glória a Deus. Porque os cristãos são diferenciados? Porque os cristãos são os únicos que praticam a santidade. Vocês estão me ouvindo? Sim ou não? Os cristãos são os únicos que vivem a santidade de Jesus aqui na terra. Então, os cristãos, eles são diferentes dos evangélicos, dos católicos, budistas, espíritas, ímpios, mundanos, ateus, gospel e tudo que você puder imaginar, porque eles vivem a santidade de Deus. O que significa a santidade? Eles são pessoas separadas, são pessoas consagradas, são pessoas que não se misturam com a imundícia desse mundo, são pessoas que andam assim, ó, na contramão. É todo mundo vindo para cá e ele indo para onde? Para lá. Tente imaginar uma multidão, 100 mil pessoas indo nessa direção, e de lá para cá vem 100. O que aquele povo está fazendo? Se o caminho é por aqui, eles estão fazendo o que vindo de lá para cá? Esses são os cristãos. Os cristãos não se misturam, eles não são pessoas melhores do que ninguém, mas eles são diferentes. Eles não comungam dos mesmos pensamentos que os ímpios. Eles não aceitam a imundícia do mundo. Eles não aceitam a corrupção desse mundo. Eles não são a favor do que não presta. São pessoas honestas. São pessoas fiéis. São pessoas de uma índole incomparável.
São pessoas que sabem o que significa a palavra amor. São pessoas que sabem perdoar. São pessoas que levam Deus muito, mas muito a sério. Amém, gente? São pessoas que não envergonham o nome de Jesus. São pessoas que não envergonham a cruz de Cristo, porque entendem que Deus as chamou para elas fazerem a diferença nesse mundo. Amém, gente? E como é que eu faço a diferença nesse mundo? Como é que eu faço a diferença nesse mundo? Sendo o contrário dele. Sendo o contrário dele. Se o mundo pensa de um jeito, eu penso de outro. Se o mundo aprova o aborto, eu sou contra. Se o mundo aprova a legalização da droga, eu sou contra. Se para o mundo trair é certo, para mim é errado. Se a mentira é aceitável para o mundo, para mim não é. Porque eu sou filho de Deus. E a Bíblia fala que quem mente é filho do diabo. Amém, igreja? Isso é ser cristão, é ser diferente, é vestir-se diferente, é falar diferente, é agir diferente, é ter um estilo de vida totalmente diferente dos demais. Só que infelizmente as pessoas não entenderam ainda. Não sei se por falta de conhecimento verdadeiramente da palavra de Deus, não sei se por falta de ensinamento, ou porque não querem entender, mas elas não entenderam que ser cristão não é participar de uma igreja evangélica. Ser cristão não é deixar uma religião por outra religião. Ser cristão é seguir a Cristo, é servir a Cristo, é viver os mandamentos de Cristo, é andar como Ele andou, é trilhar os seus caminhos, é viver a vida de acordo com a sua palavra. Ser cristão significa parecido com Cristo, porque tem atitudes semelhantes à de Cristo, fala semelhante a Cristo, pensa semelhante a Cristo, vive semelhante a Cristo. Amém, gente? Quem compreende, por favor? Você tem que entender isso, irmão. Se você é sincero na sua fé, eu não conheço o seu coração, mas eu lhe digo, se você é sincero na sua fé, você precisa entender isso. A santidade de Deus. Você precisa ser diferente, meu irmão, dos demais. O mundo engana, o mundo mente, o mundo é perverso, o mundo é maligno. As pessoas não têm escrúpulo, as pessoas não têm caráter, as pessoas não sabem o que significa estender a mão, ajudar o próximo, perdoar, abençoar. As pessoas não entendem o que significa santidade. As pessoas são dadas à vaidade, são dadas aos vícios, são dadas à prostituição. O cristão não é assim. O cristão é um sujeito que está na contramão da vida, ou na contramão do mundo. Por isso que ele é diferente. É por isso que ele é diferente. Amém, gente? Porque os apóstolos e os demais irmãos em Antioquia foram chamados de cristãos? Quem foi as pessoas que tiveram a ideia de denominar os apóstolos como cristãos? Aquelas que tiveram a sensibilidade de perceber que eles eram parecidos com Jesus nas atitudes, no comportamento, no estilo de vida. Eles observaram isso e eles pensaram, eles poderiam ser chamados de cristãos. Por causa de quê? Porque eles são parecidos com Cristo. Eles são parecidos com o Jesus da Galileia, com o homem da cruz. Eles falam igual ele,
pensam do mesmo jeito. O tal do Jesus dele diz que se bater numa face dá outra. Eles falam a mesma coisa. Parecido, caráter semelhante, forma de pensar semelhante, forma de falar semelhante, forma de agir semelhante à de Cristo. Amém, gente? Preste atenção, por favor. Você já pegou a Bíblia? Procura um dia pegar uma Bíblia, abra a Bíblia em algum dos evangelhos, Marcos, Mateus, Lucas, João. Coloque no espelho, assim aberta do seu lado, e olhe para você. E diga: em que eu me pareço com Cristo? Vai. Toda vez que você for sair de casa, olhe para suas vestes. Vá no espelho e olhe se você se parece com Cristo. Amanhã, no final do dia, quando você fizer um balanço, como foi o seu trabalho naquele dia, pergunte para você se você agiu como Cristo. Quando você for trabalhar, quando você vir para a igreja, faça um autoexame, um autojulgamento da sua própria vida, do estilo de vida que você está a ter, a viver, e pergunte-se para você mesmo: eu pareço com Cristo? Eu pareço com Jesus? Nós temos que avaliar, pensar nisso, porque tem muita gente enganada, irmãos. Tem muita gente achando que a religião dela vai salvar, e não vai. Jesus não vem ou não virá buscar os religiosos. A Bíblia diz que ele vem buscar a sua igreja. Você sabe quem é a igreja de Cristo? É aquela grandona que está em quase todo mundo. Não, irmão. A igreja de Cristo, ela é composta pelos cristãos. Pelos cristãos. Onde estão esses cristãos? Espalhados nos 4 cantos do mundo. Espalhados pela terra. Jesus vem buscar os cristãos, os seguidores, aqueles que têm compromisso com Ele, aqueles que não vivem, não vai pelo que a religião diz, pelo que o pastor fala, mas pelo que está escrito na Bíblia. Amém, gente? Os praticantes da Bíblia, os seguidores da Bíblia, são para esses que Jesus irá voltar para salvar. Quem entendeu, por favor? Eu quero que você vá para o verso 16. Você entendeu a razão do seu chamado? Quem entendeu, gente? Então você tem que ser diferente, ser um homem diferente. Todo mundo na prostituição, na corrupção, na safadeza. E você não, eu não participo disso. Eu não me sento nessa mesa. Eu não me assento na mesa dos escarnecedores. Eu não como dessa comida podre que esse mundo me oferece. Amém, gente? Eu não sou perfeito, mas eu sou diferente, porque eu faço a vontade de Deus. É assim que você tem que agir. No trabalho, na rua, em casa, na faculdade, em todo lugar, em todo momento. Você tem que glorificar a Cristo. As pessoas têm que saber que você é de Deus, mas não porque você é de uma igreja. Não porque você vai com uma igreja. Eu sou fulano. As pessoas têm que perceber que você é cristão porque você é diferente. Amém, gente? Elas têm que, antes dela perguntar para você de qual igreja você é, elas têm que perguntar se você é cristão. Você é crente, é? Não, por quê? Por que você perguntou? Aí a pessoa diz: porque você é diferente. Sou cristão. Aí elas vão perguntar: de qual igreja? Aí também você não vai negar. Não, nenhuma não. Não, você fala: eu sou cristão e congrego no ministério fulano de tal. Por quê? Porque gosto. Quando eu não gostar, estiver errado, eu vou embora, acabou. Porque gosto. Amém? Mas a minha fé é a cristã, não é a gospel. É a cristã. Eu tenho fé em Cristo e sigo a palavra de Cristo. Então o mundo tem que ver isso em nós. As pessoas têm que ver Cristo em nós. E como verão? Atitudes, comportamento, vida diferente. Vamos descobrir qual é a proposta do Evangelho. Versículo 16.
Pois não me envergonho do Evangelho, Paulo disse, porque ele é o poder de Deus. O Evangelho é o que, gente? Então, o poder de Deus está no homem ou no Evangelho? Vamos lá, vamos pensar. Onde está o poder de Deus? No homem ou no Evangelho? No Evangelho. O poder de Deus não está no homem, está no Evangelho. E esse poder que está no Evangelho, ele é o poder de Deus para quê? Para a concretização de todos os objetivos humanos, para uma boa qualidade de vida aqui na terra? Não, não. A proposta do Evangelho não é essa. Pois ele é o poder de Deus para a salvação. Para o que, gente? Para a salvação de todo aquele que crê. Que crê em quem? Nele. No Evangelho. No Evangelho de quem? De Cristo. O Evangelho que salva é o Evangelho verdadeiro. O Evangelho verdadeiro é o Evangelho de Jesus. Amém, igreja? E o Evangelho de Jesus é o Evangelho da cruz, da renúncia do mundo pelo reino de Deus. Esse é o Evangelho que salva o pecador da condenação. Amém? Então, a proposta do Evangelho não é garantir a você uma vida feliz no planeta Terra, ou na vida terrena. A proposta do Evangelho não é prosperidade, gente. Não é sucesso. Não é garantia que você nunca vai ter problema, que mal nenhum irá lhe atingir, que você nunca mais vai sofrer. Venha para Jesus, porque da hora que você vir para Jesus, é só vitória. Esse papo de é só vitória é dos cantores gospel, para vender CD e ganhar dinheiro. Isso não existe, gente. A proposta do Evangelho é salvação. Agora vamos estudar o reino. Jesus disse, desde os dias de João Batista até hoje, o reino dos céus, salvação, é conquistado por esforço. E só os que se esforçam se apoderam dele. Se você não tomar a sua cruz, não renunciar a si mesmo, não deixar o mundo, você não pode ser o meu discípulo. Vamos descobrir se o Evangelho é garantia de que nós não teremos problemas, de que não sofreremos mais. Muito pelo contrário, meu irmão. Quanto mais crente e fiel você for ao Evangelho, mais pesado é o fardo que você terá que carregar. Amém? Amém? Quanto mais fiel você for a Deus, mais perseguido você será, mais sofrimento você enfrentará. Tem horas que eu tenho a impressão que o sofrimento foi feito para os cristãos. Tem hora que eu comparo, eu fico observando, isso é errado, mas tem hora que eu fico observando e eu vejo pessoas tão miseráveis, malvadas, malignas, e elas só se dão bem. E eu conheço pessoas que são verdadeiramente cristãs, mas apanham, minha irmã, coitadas, inclusive eu, apanham. Eu fico pensando, tem hora que eu acho que o sofrimento é para os cristãos e o bem-estar terreno é para os ímpios. O Evangelho é salvação, igreja. A proposta do Evangelho é impedir o homem de queimar para sempre no inferno. Essa é a proposta de Cristo. É perdoar os seus pecados. E pelo perdão dos seus pecados, lhe conceder vida eterna com Deus. É isso que tem que nos mover. É por isso que nós temos que chorar. Você tem que sair da sua casa para vir ao culto pensando nisso, por causa disso, desejando isso, gente. Quem entende, por favor?
a vida eterna. Quem entendeu, por favor? Versículo 17. Paulo diz assim: visto que a justiça de Deus, a vontade de quem? De Deus, se revela ao homem, claro, onde? Diga para mim onde é. Diga para mim onde é. Nas revelações do homem? Ei. É nas profecias humanas? É através do que eu revelo para você? Que eu não faço isso. Eu não gosto dessa palhaçada humana. A vontade de Deus não se revela quando o homem fala. Quando o homem diz que teve uma visão, uma revelação, uma profecia. A vontade de Deus se revela no Evangelho. De fé em fé, como está escrito: o justo, ou o meu justo, viverá por fé. Fé no Evangelho. A vontade de Deus, onde você encontra a vontade de Deus? Como saber qual é a vontade de Deus? Estude as Escrituras. Diga graças a Deus. Não adianta você chegar, pastor, qual é a vontade de Deus para a minha vida? O homem vai te falar o que ele acha. Eu acho, irmão, eu acho, no reino de Deus não existe. Você entende? Sim ou não? Eu acho, no reino de Deus não existe. Aí você chega na minha casa, vou lhe dar um exemplo grotesco, para você ficar bem ligado. Pastor, eu acho que esse sofá ficaria melhor ali. Sabe o que eu vou lhe dizer? Na sua casa, na minha não. Na minha eu acho, eu boto do jeito que eu acho que está melhor. Que a casa é a minha. Quer chegar aqui mudando o sofá? Você imagina Deus? Eu acho, aí Deus, sim, filho, você acha que... Tu acha que Deus está preocupado para o que nós achamos? Tu acha que Deus quer saber o que tu acha? Está enganado, filho. No reino de Deus ninguém acha nada. No reino de Deus a concepção humana não vale nada. É o que está escrito e ponto final. Dê palmas para Ele. É isso. É o que está escrito. Se está escrito, é do jeito que está. É aqui dentro. É no Evangelho que você descobre quem é Deus, a vontade de Deus. Como saber se você está ou não fazendo a vontade de Deus? Estude a Bíblia, meu irmão. Estude os Evangelhos, as cartas paulinas, o livro dos Salmos, o livro dos Provérbios. Estude as Escrituras. Interesse-se pela Bíblia. Gaste tempo estudando-a, que você vai descobrir a vontade de Deus. O próprio Espírito Santo vai te revelando a vontade de Deus. Quem compreende, por favor? É aqui dentro. Aqui Deus, Ele revela o que Ele quer de nós, o que Ele é a favor, o que Ele é contra, o que Ele aceita e o que Ele não aceita. Só se vê por aí. Só se vê por aí. Não julgue o irmão, porque para Deus o que vale é o coração. Deus aceita as pessoas de qualquer jeito, porque Deus é amor. O povo usa muito o amor de Deus para se escorar, ou para justificar os seus pecados. Você entendeu, sim ou não? Aí pegam uma cartilha com 2 homens fazendo sexo e querem empurrar de goela abaixo nas crianças. Aí vem uns pervertidos que diz assim: para Deus o que vale é o amor. E é? E por que Ele não fez 2 homens? Ou 2 mulheres no jardim? Responda. Responda também. Não venha com seu achismo não. Me dê base. Por que Ele não fez 2 negão no jardim do Éden? Por que Ele fez um homem e uma mulher? Você compreende? A Escritura revela o que Deus quer do homem. Quer saber quem é Deus, o que Ele pensa, o caráter dele? Quer descobrir
o caráter perfeito de Deus, estuda o Salmo. Irmão, o livro dos Salmos, se você estudar profundamente, você descobre o caráter perfeito, genuíno de Deus. Lá tem os atributos de Deus, os pensamentos de Deus, a índole de Deus, o que Deus pensa, o que Ele é, a forma com que Ele vê o homem. Os 150 salmos são fantásticos para você descobrir quem é Deus. Não vá pelo que a religião diz. Religião é Satanás. Não vá pelo que o homem diz, o homem é corrupto. Vá pela Escritura. Ela, Jesus disse, é fiel e verdadeira. Que maravilha! A vontade de Deus se revela ao homem no Evangelho. Eu vou encerrar a mensagem. Observe. Vou fechar no versículo 18. E só vou mostrar um pouquinho da vontade de Deus, do que Deus pensa com respeito ao homem. Amém? Versículo 18. A idolatria e a depravação dos homens. Não é isso? Eu só vou ler o versículo 18, que eu não tenho tempo. A ira de Deus, se Deus se ira contra alguma coisa, é porque Ele é a favor ou contra aquilo? É contra, ok? A ira de Deus se revela do céu contra toda impiedade e perversão dos homens, que detém a verdade pela injustiça. Diga para mim, pessoal, sinceramente, quando você leu isso aqui, impiedade, você pensa ou não que são aquelas pessoas ruins, que não tem piedade do próximo, que não tem piedade do irmoléu, e não dá 5 conto a ele, mas sim uma moedinha de 5 centavos? Não é o que vem à mente da gente? Mas não é isso que quer dizer a Bíblia. Quando você vê a ira de Deus se revela do céu contra o homem, contra a impiedade, não é contra a ruindade do homem, não é porque o homem não dá um prato de comida ao morto de fome, que isso também é errado. Não é porque você, em vez de dar 5 reais, 10 reais, você pega uma moeda de 5 centavos e dá ao pobre que está esmolando na rua. Não é isso. Aqui fala da piedade cristã. O que significa ser um homem piedoso, um homem piedoso, um homem de oração, um homem que vive a sua vida centrada na comunhão com Deus. Piedoso é aquele que vive a sua vida em constante harmonia com a vontade de quem? De Deus. É o sujeito que ora, é o sujeito que estuda a Escritura, é o sujeito que jejua, que foge do pecado, que nasceu de novo, que professa uma fé em Cristo e fortalece aquela fé. Vive aquela fé. Isso é ser piedoso. É o sujeito que busca a Deus na prática, ou de fato, de verdade. Então Deus é contra a impiedade do homem. Primeiro, impiedade, qualidade ou caráter do ímpio, ou o próprio ímpio. Impiedoso é aquele que é ímpio. Ímpio, quem é o ímpio? Está notando, não? Aquele que rejeita o caminho de Deus. Primeiro, impiedade, qualidade, caráter do ímpio, ou somente ímpio. Ímpio, primeiro, quem é o ímpio? O que rejeita, aquele que rejeita o caminho de quem? Para viver no caminho da devassidão, da bagunça, do pecado, da luxúria, da riqueza. Quem é o ímpio? É o homem ou aquele que não tem respeito por Deus. Então você pensa que Deus é a favor? Você pensa que Deus lá do céu olha para as pessoas ímpias, que rejeita a palavra dele, o filho dele, o caminho dele, e ele fica de boa, tranquilo? Filho, Deus está irado com esse povo. Só que agora Deus não vai fazer o quê? Nada. O cara pode pecar até endoidar. Ele pode até pegar um foguete e ir para o céu brigar com Deus. Deus não vai fazer nada. Mas a Bíblia diz que o grande e terrível dia do Senhor vai chegar. É o dia que
toda a raça humana vai prestar contas com o Todo-Poderoso Deus. Mas ele está irado, mas ele não pode fazer nada ainda. Ele só pode punir no dia do julgamento. Você entendeu? É o juiz. Sabe que você está errado, mas não pode mandar lhe prender, porque não chegou o dia de lhe julgar. Não pode lhe condenar ainda, mas ele está morrendo de vontade. Eita, não espera a hora para chegar o dia 25. Vou bater o martelo, vou quebrar aquela mesa. Ele vai passar o resto da vida na cadeia. Nunca mais ele estupra uma criança. Um exemplo. Assim é Deus. Eita, alguns vão dizer: esse neguinho está doido. Estou doido? Olha a Bíblia. A ira de Deus se revela do céu contra toda a impiedade e perversão do homem. Ímpio é aquele que não vive de acordo com a palavra de Deus. Esse é o ímpio. É o mundano. É o pecador. É o praticante do pecado. É aquele que ama o pecado e odeia Cristo. Deus é contra. Ele não é a favor. Amém? Ele é contra a impiedade. Ele é contra o quê? Você observou isso? Perversão, condição de corrupto ou devasso. Corrupto, ação de quem faz com que o mal se torne o quê? Bem. Esse é o corrupto. É aquele que tem o errado por certo e o certo. Bem atípico dos políticos brasileiros. Não é verdade? Mas existem muitos assim também dentro da igreja. As pessoas hoje querem que você pregue o errado, porque para elas é certo. Porque elas querem pregação de prosperidade, porque o certo é pregar a prosperidade e não o evangelho que salva. Vocês entendem? Isso é perversão, é distorção. A Bíblia diz que há condenação para quem deturpa a verdade do evangelho. Filho, olhe para mim. Toda igreja, todo pastor, todo homem, toda pessoa que distorce uma verdade bíblica, santa e declarada, não é de Deus. É corrupto. Distorcer o evangelho é pecado mortal. Apocalipse diz: aquele que acrescentar uma vírgula, um ponto, um tio dos mandamentos, se lhe acrescentarão os flagelos na eternidade. E aquele que diminuirá também o seu galardão. O evangelho não pode ser aumentado ou diminuído. Verdade é verdade, mentira é mentira. Ainda que o mundo não aceite, mas para Deus o certo sempre será certo, o errado sempre será errado, a mentira sempre será mentira e a verdade sempre será verdade. Amém, gente? Diga glória a Deus. Estado perversão, corrupto ou devasso, é o estado da pessoa que apresenta perversão sexual. Perversão sexual. Deus é contra. Eu preciso ficar entrando em detalhes? Eu preciso entrar em detalhe o que é perversão sexual? Tu está pensando que um dia Deus não vai cobrar tudo isso, irmão? As pessoas são pervertidas sexualmente. Vendem o corpo. Pornografia. Nós temos que ter vergonha disso. Nojo e ódio dessas coisas. Deus é contra isso. Deus é contra toda impiedade. Você está pensando que Deus está feliz? Você parou de orar, você parou de santificar. Vem na igreja quando quer. A Bíblia você não sabe nem como é que abre mais. Está pensando que Deus está feliz com você? Ou a favor? Ele é contra, querido. Filho de Deus tem que ser piedoso. Tem que ter comunhão com Cristo. Amém? Qual é o objetivo dessa mensagem? Trazer a você a consciência que o cristão tem que ser santo, diferente em tudo.
que a proposta do Evangelho não está ligada a nada aqui da terra. Ok? Ok? E terceiro, deixar claro que esse papo de que Deus nos aceita como somos, isso não é bíblico. Isso não existe. Jesus o encontrou no templo e disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Era isso aqui que eu estava querendo, só que não fazia parte da mensagem. Vocês entenderam, sim ou não? Então eu posso chegar a Cristo podre. Sabe o que é podre? Fedendo. Ele me aceita, Ele me limpa e me purifica. Como eu gosto de falar, Ele me dá um banho com o seu sangue. Mas Ele exige de mim que daquele dia para frente eu viva a santidade de Deus aqui na terra. Quem entendeu, por favor? Então esse negócio, gente, de que eu posso fazer o que eu quero, de que eu posso participar das coisas do mundo, de que eu posso ser festeiro, de que eu posso pecar à vontade e depois eu me acerto com Deus, isso não existe. Isso não existe. O fato de você estar levando uma vida em pecado já mostra que você está fora do reino de Deus e você precisa de arrependimento. Quem entendeu, por favor? O objetivo dessa mensagem é fazer você entender: você tem que ser santo. A proposta do Evangelho é salvar, e Deus é contra os nossos pecados. Amém?